Vamos falar sobre o protagonismo, e a carreira sua justamente tenta questionar, né, se você terceiriza essa responsabilidade para alguém ou se você assume a responsabilidade de ser dono da sua carreira, né? E realmente é sobre isso que a gente vai abordar hoje aqui na live. Sim. Ô, Andresa, uma coisa assim muito importante para a gente tomar as rédeas na nossa vida é uma coisa que aparentemente é simples, mas na verdade é muito complexo. Falo por mim, assim, é um trabalho constante de Sim, autoconhecimento, né? Porque assim, exatamente. como saber o que você quer, né? Aquela história lá do Alice nos Países das Maravilhas, né? Onde o gato fala para onde você quer ir, né? E isso, às vezes, é muito difícil de responder, né? Queria ver com Exatamente. você, com a sua experiência, né? O que você indica para o pessoal de ferramenta, como você faz com os seus, né, com os seus clientes, que dica você dá de autoconhecimento para o pessoal que está assistindo a gente? Então, para autoconhecimento, né, vamos esquecer um pouco a primeira parte, esquecer de ferramentas. Vamos pensar realmente Tá. de tentar observar como eu reajo em certas situações. Então, será que em situação de pressão eu reajo bem? Será que eu sou estimulada, né, por pressão? Ou então, será que eu fico feliz com situação X e fico chateada com situação Y? Então, a primeira parte é observar como que a gente reage diante de alguns aspectos da vida. Eu acho que assim, a gente acaba não tendo essa atenção, né, esse foco na gente mesmo. A gente observa todo o contexto, né, observa todo o cenário, mas esquece de olhar para a gente. Então, eu penso que se você não tem essa questão de observar a sua emoção na hora que ela acontece, talvez seja interessante ter um caderno onde você vai anotar como se fosse um diário, mas não é tipo assim, querido diário, hoje fiz tal coisa, não. Mas de relatar como você se sentiu, né, o que mais se destacou ao longo do dia, né? Como você se sentiu em relação àquele aspecto, como você se comportou, se você se decepcionou com a sua reação, porque às vezes a gente reage por impulsividade, né? E acaba não pensando muito, nossa, poderia ter feito diferente. Então, o primeiro ponto é realmente observar, né? Como que eu reajo diante de alguma coisa, de alguma situação que não esteja prevista, né? Que fugiu ao nosso controle. Aí depois, sim, entendendo isso, eu acho que fica mais fácil procurar ferramentas mais adequadas, né? Eu, por exemplo, eu busco ferramentas diversas. Eu tenho explorado vários segmentos de ferramentas, mas o que realmente eu tenho observado que mais assertivo é a questão, por exemplo, de um perfil comportamental. Se você lá passar por uma análise comportamental, por exemplo, perfil lá DISC, né? Se você verificar se o seu Uhum. perfil ele é mais influente ou você é mais pensado mais em tática, mais estatístico, mais coerente. Então, analisar realmente, fazer uma análise de perfil para entender como que você, né, pode se posicionar de maneira mais assertiva. Porque quando a gente faz essas análises, a gente tem algumas respostas. Mas o que, que eu vou fazer com isso que é importante, né? Porque eu posso perceber, por exemplo, eu sou lá dominante e influente. Influente e dominante, que acho que é a ordem que fala. Mas tá, e o que, que eu tenho de vantagem nisso e o que, que eu tenho de desvantagem? O que é vantagem, beleza, ótimo, né, excelente. Mas que é um ponto fraco? Como que eu posso trabalhar meu ponto fraco para que eu consiga, né, ter melhores resultados no meu dia a dia? Então, é uma maneira que a gente pode pensar nessa situação, né, de autoconhecimento. Mas também tem outras ferramentas, né? Tem aquela questão de aquele gráfico da valorização, né, das linguagens do amor, por exemplo. Eu, por exemplo, no Sim. Uhum. trabalho, eu gosto de ser valorizada com reconhecimento. Na minha casa, eu gosto de ser valorizada com a questão de trabalho, né, de ajuda no trabalho, trabalho doméstico, por exemplo. Então, são perfis que eu enxergo. E também tem a questão do temperamento, né, de conhecer nosso temperamento. Eu descobri há pouco tempo que eu sou colérica. O que quer dizer isso? Eu sou muito impulsiva. Então, o que eu tenho que fazer para não me tornar uma pessoa muito impulsiva, né? O que eu tenho que trabalhar para ser uma pessoa que consiga dominar, né, as emoções e não ser prejudicada por elas. Então, existem várias ferramentas, só que a mais importante é a reflexão, a autorreflexão. Olhar para dentro de si e realmente tentar se entender.
Sim. E assim, sinceridade na hora de responder esses questionários, né, Andressa? Porque eu vejo É, assim, porque você vai estar tem enganando quem muitas no final das pessoas. contas, né? É, você mesmo, né? Exatamente. Recentemente eu fiz um curso de Enneagrama que é para descobrir, né, qual é a sua essência. O Enneagrama é bem a fundo, assim, né, questão de personalidade. E, assim, eu achei muito interessante, vale uma dica aí para o pessoal pesquisar sobre o tema. Eu acredito, eu não sei, porque eu nunca tinha estudado Enneagrama, eu fui estudar só nesse treinamento, foi o primeiro contato que eu tive. Sabia do que se Uhum. trata, mas nunca tinha estudado a fundo, né? Eu acredito que é um pouco difícil você descobrir o seu enneagrama sem uma ajuda de um profissional Sim. que entenda, né, sobre o tema. E assim, eu notei, eu sou tipo um social. São vários tipos, né, só para o pessoal entender. É desde lá Uhum. da época de Sócrates, Platão, que divide lá as personalidades em 9 tipos. Só que não são só as personalidades, também tem os instintos. Então, existe 3 instintos, só mais ou menos para vocês entenderem. E Uhum. dentro desses 9 tipos, tem os 3 instintos, formando 27 personalidades diferentes. E assim, não existe personalidade boa, personalidade ruim. Todas têm o seu lado bom e o seu lado ruim. Exatamente. Vai depender o que a pessoa, se a pessoa está no nível assim de autoconhecimento, de aceitação, né? E de explorar os seus pontos fortes e Exatamente. trabalhar os seus pontos fracos, né? Mas assim, nossa, Andresa, a hora que você descobre, porque assim, o treinamento era 2 dias, sábado e domingo, eu fiz pelo Instituto Você, da Ana. E assim, muito bom o curso. E aí, no primeiro dia eu tava achando que eu era um tipo, no segundo que eu descobri realmente quem eu era, né? E incomoda muito a hora que você descobre, porque você vê ali sua. Porque a gente tenta trabalhar nossos pontos fortes a todo momento, né? E os pontos fracos, ele existe, mas a gente costuma viver como se ele não existisse, né? E Exatamente. na verdade, tem que trabalhar, né? Não tem outro jeito. O Andrezei, assim, foi vários tapas na cara, sabe? Fiquei bem incomodada, mas fez muito bem. Uma Ah, é isso reflexão normal. muito importante. É exatamente isso que você falou. Depois que descobre, o que você vai fazer com isso, né? Com essa Uhum. informação. É tentar desenvolvimento aí, né? Ô, Andressa, Exatamente. E tentar lapidar essas características, né? De modo que você se torne uma pessoa única, né? Porque você tem sua personalidade, tem sua essência, mas que você também se sinta confortável no que você é, né? Em quem você realmente é ou o que você quer se tornar. Porque não adianta você sair, eu não gostei do meu perfil, não gostei, mas aí, vai fazer o quê? Vai ficar de mal com você mesma? Não, né? Tenta é, explorar as coisas de maneira a ter uma vantagem nisso aí. sim, sim. Depois que a gente se conhece, fica mais fácil, né, de Sim, explorar. E eu vejo assim, tem muita gente que admira, né, eu falo por mim também, a gente admira várias pessoas, né, e espelha em várias pessoas. Mas assim, as histórias são diferentes, né, viemos de sim. criações diferentes, né, de contexto de vida diferente. Então a gente tem que primeiro se aceitar, né, aceitar nossas limitações para descobrir o que realmente nós queremos, né? O que tem uma Sim, pergunta bem legal assim que eu costumo me perguntar bastante é o que você faria, né, se você não fosse pago para fazer, né? O que te sim. enche Se o os dinheiro não olhos? O que fosse que você. importante, né? Sim, sim. Ô, Isso é Andresa, bacana. depois, passado, né, essa fase do autoconhecimento, a pessoa descobrimos o que realmente queremos, onde queremos chegar. Acredito que o próximo passo aí seja o foco. Pode parecer fácil, mas como é difícil, né? Como é difícil Demais. focar. Como focar nesse mundo que tem várias opções? Como ler um livro, né? Pelo celular, aqueles livros em PDF, sendo que você está recebendo um monte de mensagens Notificação. de WhatsApp, notificação. A nossa atenção ela dispersa com muita facilidade, porque o mundo hoje, né, oferece muitas possibilidades para a gente, né? Então, como aí, dica pro pessoal, como manter o foco?
Então, a gente tem dois cenários aí, né? De manter o foco no meu objetivo macro, né? Onde eu quero chegar sabendo que eu sou responsável, né, pela minha carreira e pela minha vida. Onde eu quero chegar nessa minha vida, nessa minha jornada de vida. E também tem a questão do foco, né, das atividades que eu vou executar. Então, para ter o foco, né, no meu propósito de vida, só vou fazer um adendo aqui, tá, gente? Quando eu falo propósito, não é um anjo que vem aqui em cima de mim com uma luz milagrosa, com trombetas e tudo mais, anunciar que eu tenho um dom maravilhoso, né? Ai, você tem um propósito. Não. Propósito é algo muito simples, né? É um objetivo. Então, aquilo que você se propõe a fazer. Então, eu tenho que entender qual é o meu propósito na vida, qual é o meu objetivo da vida, porque eu já me conheço, já sei as minhas qualidades, os meus talentos, né? Já listei lá tudo que eu tenho de bom, o que eu posso explorar, o que eu tenho que melhorar também como ser humano. Então, eu tenho que pensar no foco, nesse propósito maior aí de vida. O que eu quero? Impactar o mundo, transformar a realidade das pessoas, ajudar pessoas carentes, educar as pessoas, independente de qual fosse o objetivo. Pode ser só quero viver feliz, em paz, com minha família, em casa, né? Pode ser qualquer tipo de objetivo, não existe objetivo pequeno ou grande, né? É o seu objetivo. Para esse propósito, você tem que ter um foco direcionado para a sua motivação. O que é motivação? É o motivo pelo qual aquilo é importante. Porque a motivação é intrínseca, né? O que te move a agir. É aquilo que você pensa assim, nossa, aquilo eu gosto muito de fazer, faria, né, de graça, aquilo realmente me enche os olhos, nossa, aquilo me engaja. Então isso é um tipo de foco, né? Você ter o foco macro de ter realmente motivos para seguir, saber o porquê você quer aquilo. E aí tem o foco das atividades, né? Aí quando eu quero fazer foco da atividade, eu tenho que basicamente eliminar as distrações. Então a gente tem dois tipos aí de distrações, né? A questão de estar num ambiente talvez desconfortável, uma cadeira desconfortável, que é a parte sensorial, né? Ah, minha roupa está incomodando, eu não consigo focar. Aí tem um cachorro latindo, eu não consigo focar. Aí tem um carro buzinando. Aí são sensoriais, é de sentir que algo está incomodando no ambiente. Eu tenho que eliminar essas distrações. E a questão também da emoção. Aí é uma distração mais difícil de lidar, porque ela está dentro da gente, né? E a gente não tem muita facilidade de lidar com as emoções. Então, se eu estou muito chateada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar a causa raiz e tentar resolver, mas às vezes não é tão fácil assim, né? Às vezes não é, não quero mais pensar nisso, tira o pensamento e põe lá fora, depois você volta e foca. Não. Então, quando a distração é emocional, é mais difícil. Então, a gente tem que pensar no porquê, né? Para você seguir firme no seu propósito. Quando o propósito for muito mais macro, né, no seu objetivo de vida. E no foco das atividades pontuais, eliminar as distrações. Que pode ser sensorial, né? Que é muito mais fácil de resolver. Ou pode ser emocional, que dá um pouquinho mais de trabalho e requer mais autoconhecimento. Mas é possível. Aí também tem ferramentas, né, Thaís? Bacana. Sim. Aí tem ferramentas. Aí, por exemplo, você pode usar Pomodoro, né? Eu não acho que Pomodoro seja uma ferramenta eficiente, porque ela é muito paliativa, mas tem pessoas que super se adaptaram a ela. Tem a questão de você fazer pausas, que não seja pela regra do Pomodoro, né? Mas usar o momento que você é muito mais produtivo para poder fazer certas coisas, né? Entender o seu biorritmo, né? Para ser mais produtivo, vai focar muito mais nessa parte. E, né, usar também os ruídos, né? Ruídos brancos, né? Porque são aqueles barulhos que você não consegue interpretar, não é música, pode ser uma coisa que tenha lá até notas musicais, acordes musicais e tudo mais, mas você não consegue ter uma melodia que você acompanha, ou então barulho de turbina de avião, ou de movimentação de restaurante, que são ruídos brancos que vão te ajudar a focar. Então tem algumas estratégias e também tem a estratégia que você quer usar para o motivo certo, né? Sim. Andrés, uma coisa que eu acho muito importante também, a partir do momento que você já sabe o que você quer, onde você quer chegar, é selecionar todas as propostas que você recebe, tudo, porque assim, o não, ele é muito importante dizer também, né? Porque eu fico pensando, é como você pegar, por exemplo, uma vez eu vi um livro, não me recordo qual, ele dava um exemplo que foco é a mesma coisa que você pegar várias frutas. Se eu não me engano é do Paulo Vieira.
você tem várias frutas, você vai recebendo durante o dia. Se você tiver com a mão cheia de laranja, um exemplo, com umas 6 laranjas na mão, a hora que aparecer a oportunidade de você pegar uma melancia, você não vai conseguir, porque você já está todo comprometido. Então, por mais que você tenha tempo de fazer, mas aquilo não tem nada a ver com o seu projeto, com o que você quer, você tem sim que saber falar não, né? O Sim. não, ele é importante. A querer abraçar o mundo é uma característica aí de muitas pessoas, já foi uma característica minha, inclusive, também. E Sim, minha não, também. e só te dispersa, né? Só te dispersa. O legal é a gente observar quando isso está acontecendo, né? E o não, ele incomoda. É difícil, né? Mas ele é Incomoda muito quem fala e necessário. também quem ouve, né? É. É que desde criança nós não somos preparados para escutar o não, né? O não Uhum. na infância gera choro, né? E quando nós somos adultos também queremos sim, né? E na verdade é muito legal também estudar várias maneiras de dizer não, né? Tem várias técnicas legais que Comunicação você empática, gente. a palavra não propriamente dita, né? É, Mas aí você contorna a situação e fala não, porque senão não tem jeito de focar, senão direcionar e ir, né? Ô, a Andressa, uma coisa abordagem do que. não, ela é muito importante, porque só uma observação, né? As pessoas Uhum, só se falar não é assim. André, você quer fazer tua coisa? Não, não é assim. Olha, desculpa, mas não dá. Talvez agora eu não tenha tempo, não está alinhado com o que eu me proponho a fazer. Então, a comunicação, só porque ela é não, não quer dizer que seja um não bravo, né, sério, ruim, né, pesado. Então traga lá uma linguagem empática ao dizer não, justifica, porque a pessoa possa entender, nossa, realmente não faz sentido ela aceitar, porque não está de acordo com o que ela, né, os valores que ela tem, o que ela faz. É como se alguém me chamasse para fazer uma live, por exemplo, falando de make, né? Eu não ia ter como falar sobre isso, porque eu não tenho essa habilidade, então eu teria que falar eu não, também não. entendeu? Então É, a gente tem que ser realista com o que a gente pode fazer. E realmente a questão de falar não é importante, mas também de fazer renúncias, né? Porque às vezes eu não falo não, mas é assim, verdade. tenho facilidade, mas também tenho que renunciar a muitas coisas que eu gosto de fazer no momento, né? Os prazeres imediatos para conseguir um objetivo de longo prazo. Então a gente tem que falar não, né? De maneira muito mais empática, lógico, e também fazer renúncias. Sim, verdade. E uma parte que eu acredito que seja muito importante, que está dentro do foco, é a autorresponsabilidade, né, Andresa? Não tem como falar de protagonismo se não falar de autorresponsabilidade, né? O Exatamente. vitimismo, ele é muito confortável, né? A partir do momento que você se coloca na posição de vítima, é um estado ali que você está que você tem desculpa para tudo, né? A culpa é minha, eu ponho quem eu quiser, né? Isso, exatamente, exatamente. E a gente também parece que a nossa mente boicota, tem que ficar muito, prestar muita atenção, que parece que a nossa mente ela tá programada para se vitimizar, né? Nós colocamos culpa nos políticos, na sociedade, né? Agora, principalmente, tem muita gente. Hoje eu escutei uma frase de uma pessoa que falou que nessa época de quarentena ela está se permitindo a não fazer nada. Falou, eu tô me dando ao direito de não fazer nada. Mas aí eu falei para essa pessoa, eu falei, mas você já parou para pensar que esse período de pandemia já tá indo pro quinto mês? Não tô falando para ela ficar saindo, mas, né, sair de casa, isso daí não. Mas eu falo assim, 5 meses sem fazer um curso, sem ler um livro, né, muito tempo, né? Sim. Enquanto tem gente que tá aí usando esse tempo para se preparar ainda mais, né? Exatamente. Inclusive, eu estou usando a pandemia para poder alavancar a minha parte de consultoria, né? Ela. Não, expliquei, não falei no comecinho, mas eu sou CLT e sou Aham. empreendedora em paralelo. Então, eu tenho dois cargos na Ah, minha que vida. bacana. Então, eu Que sou CLT e bacana. sou empreendedora. Então, agora que eu ainda continuo trabalhando, inclusive a parte da tarde toda, hoje eu passei em reunião, passei dando aula, que também dou aula, né? Dei aula de manhã, dei palestra de manhã. Mas, Ai, que em bacana. paralelo, agora com a pandemia, estou conseguindo dar muito mais foco para a minha parte de consultoria, que é o meu negócio como empreendedora, né?
E por quê? Quero fazer uma transição. Então, eu já vou construindo meu legado enquanto empreendedora, mas ainda tem que ter meu Sim. CLT para poder me dar Se a estruturar. segurança da transição, exatamente. E eu estou usando a pandemia como esse recurso, gente. Assim, Que no comecinho, bacana. até a empresa se ajustar, eu estava lá metendo um pau na minha empresa, assim, tipo de, não, agora vamos trabalhar com conteúdo no Instagram, vamos tentar atrair mais clientes. E, gente, super funciona. Eu consegui mais cliente na pandemia, eu consegui uma renda extra na pandemia. Estou aumentando aqui a questão de visibilidade, que para mim, para o meu negócio é importante, né? Demonstra um pouco de autoridade para poder dar consultoria e mentoria. E até para minha empresa é bacana que eu trabalho lá, porque eles conseguem verificar assim, olha, ela manja mesmo do assunto, olha que bacana, que profissional bacana que a gente tem. Então, a pandemia, né, esse cenário não é desculpa. Eu não saio de casa, né? Até tô desbotando, eu tô ficando até mais branca do que eu era, porque eu não tô vendo sol mais, né? Não ponho a cara para fora de jeito nenhum. Eu trabalho home office, eu fico dentro de casa o tempo todo. Mas, gente, eu tô lendo muito, tô estudando muito, tô participando de Bacana também. cursos, assisto lives para poder me desenvolver. Sim. Não tem desculpa, né? Não, não tem desculpa. E as pessoas estão muito mais receptivas nesse momento, né? Quantas pessoas que eu também conheci nessa época de pandemia, você, Andres, as meninas do grupo, Sim, né? Nossa, nós fazemos parte de um grupo de liderança feminina, né, Andres? E esse sim. grupo, nossa, tem proporcionado um network incrível. As pessoas estão mais solícitas. As próprias lives mesmo. Não sei você, Andresa, mas eu comecei a Sim. fazer live na quarentena, né? Foi Eu justamente também, eu não tinha nesse período. conteúdo aqui no Instagram. Eu só postava foto assim, fiz uma palestra, daí eu colocava fotinho da palestra. Fui em tal lugar, Aham. postava foto do lugar. Aí eu comecei a gerar conteúdo realmente de valor. Fiz jornadas, fiz lives, né? Fazia um monte de coisa, parcerias aqui depois da pandemia, né? Não tinha isso antes. Então, pois é. É porque justamente quem está sabendo aproveitar esse momento para. Porque foi uma pausa assim gigantesca, né? Nós estávamos num Sim, ritmo ninguém muito esperava. acelerado, fazendo mil coisas e de repente parou. Aí justamente agora as coisas já estão voltando, né? As empresas já se adaptaram, mas acho que foi uns 2 meses aí, março e abril, foi Sim, um mês assim, o que que vai ser, né? E sim. justamente esse tempo a gente deu uma tirada do pé do acelerador, se reprogramou, né? Para E mim um foi ótimo. aprendizado para mim também, para mim Porque eu também. estava Foi muito no assustador, automático. Eu estava muito no também. automático, estava muito frenético, estava começando a ficar doente, né? Burnout. Aí depois, não, agora a pandemia parou. Nossa, opa, será que é isso mesmo que eu quero? Será que é esse caminho É, que eu quero seguir? Eu comecei a ficar muito mais reflexiva, né? De pensar se era isso mesmo que eu queria, o que eu posso fazer como alternativa se tudo realmente der ruim, né? Porque pode dar ruim, gente. Eu posso perder meu emprego ainda, né? Tem muita coisa para acontecer para frente ainda. pode, pode. Mas assim, a partir do momento que você saiu, não existe essa desculpa das outras pessoas, a desculpa é só se você não quiser. As coisas parecem que fluem de uma maneira, né? As coisas vão acontecendo, o E a universo vai gente tem que conspirando a pensar que. favor. Ih, gente, será que parou para mim? Tá me ouvindo, Thaís? Agora eu tô. Deu uma Ah, travadinha tá. assim. Ah, tá. Você está falando da autorresponsabilidade, né? Eu acho muito importante a gente assumir, né, as consequências das nossas atitudes e das nossas escolhas. Inclusive, não fazer escolha, não ter atitude, já é uma escolha, né? Você já escolheu não fazer nada. Então, seja responsável pelos não resultados que você vai ter, né? Então, Sim, não há sim. fracasso ou sucesso. Eu falo que não há na vida nem fracasso nem sucesso. O que tem é resultado. Então, se você se Isso. empenhou, se dedicou, né, se preparou, você vai ter resultado. Agora, positivo, lógico, né, vai ter um sucesso. Agora, se você deixou a vida te levar, você não foi atrás, você não foi dona da sua vida, né, dona da sua jornada, protagonista, aí, minha filha, aí você vai receber o que a vida quiser te dar, aí vai ser resto, né, vai ser as migalhas da vida. Então, não é interessante viver nesse cenário de Não. vitimismo, de esperar, deixa as coisas acontecerem e depois ver o que faz. Gente, quem está esperando a pandemia passou a 5 meses parado esperando, né? Então, ô Andres, uma coisa também que eu acho muito importante é assim, a questão da persistência, né? Quando nós vemos um case aí de sucesso, a gente olha o sucesso
em si, procura ver a história da pessoa, né? E às vezes a história, quando ela é contada, ela só tem os momentos de glória, o sucesso, né? As vitórias, mas não é nada disso, né? Não. Quem conviveu com a pessoa, quem realmente estava do lado, ou a própria pessoa sabe o quão difícil foi para chegar, né, nessa e principalmente essa vida de internet, Instagram, né? Parece que as pessoas vivem muito bem, vivem, nossa, todo dia almoçam coisas gostosas e estão sempre maquiadas, usando Sim. roupa bonita, mas a vida como ela é não é assim, né? A gente sabe que a questão da persistência e persistir, 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 como é importante, né? Sim, até a Carla, acho que está aqui na live ainda, ela vive falando, né? A gente não pode comparar o nosso bastidor com o palco dos outros. Porque o que as pessoas mostram no Instagram, por exemplo, é o palco, né? São recortes da vida dela, o que é interessante, exatamente, aí a Carla falando aí. Ela vai mostrar o que ela acha que é interessante para o público dela. Então, ela não vai mostrar ela de madrugada com insônia, passando nervoso com criança e vizinho querendo que você matar o vizinho, e não está mostrando que está surtando. Né? Eu mostro que surto às vezes, eu dou uma surtada lá e aviso no Instagram, gente, eu sumi porque eu tô surtando. Porque, gente, é ser humano, né? A gente tem nossas É, limitações, a gente tem nossas emoções ali, só que a gente não pode comparar os nossos bastidores com o palco do outro e também a gente não pode medir, né, nossa evolução, nosso sucesso com a régua do outro. Então não pode ter comparação, né? O que eu falo sempre para as pessoas é o que eu sou hoje tem que ser melhor do que eu fui ontem. E não eu sim, sou melhor do que fulana, porque fulana passou por outras experiências, eu vivi outras coisas, aprendi de um jeito, percebo de outro jeito, né? A percepção nossa torna a gente diferente. Tem pessoas que passam pelas mesmas situações, mas reagem de maneira diferente, porque a percepção é diferente, né? A gente vê aí caso de irmãos, né? Ah, viveram a mesma família, mesmo pai, a mesma educação, e um dá super certo na é vida, a outra não diferente dá do tão outro. certo assim, a outra é mais Uhum, vítima, a outra é mais guerreiro. Por quê? Perfil, percepção, né? Como vai reagir aquilo lá. Então não tem como a gente se comparar ao outro, é totalmente diferente, né? É sim, se comparar à sua versão anterior, né? E perseverar, gente, é muito difícil, porque você vai ter altos e baixos, muito, muito, muito baixos, tá? É o fundo do poço muitas vezes, mas você tem que entender que a vantagem de chegar no fundo do poço é que a única saída depois é para cima, né? Você não tem mais para onde é, ir, já está no fundo do poço. Então vai para cima e não desista, tá? Por exemplo, hoje eu já me sinto numa vida muito mais confortável do que já tive há alguns anos atrás. Não sei se você conhece a minha história, já me ouviu falar sobre isso, mas eu sou de origem muito humilde, né? De não ter comida para comer, de ir dormir com fome porque não tinha comida para comer. Hoje eu como o que eu quiser, eu posso comer fora, eu peço comida de restaurante, peço pizza, peço lanche, coisa que eu tinha muita vontade quando criança e não tinha. Tenho uma casa muito confortável. Eu não sou uma pessoa ambiciosa materialista, né? As minhas ambições são mais intelectuais e de experiências. Mas se eu quisesse ter um carro zero, eu teria. Não tenho carro zero, tenho um carro, me atende super bem, né? A minha casa não é uma mansão, mas é o suficiente para mim. Eu quase não paro em casa. Por que eu vou ter uma mansão se eu não vou ter nem como sim, cuidar dela? Então, uhum, são necessidades que eu não enxergo como importante, dada a minha experiência. Mas eu, comparado ao que eu vivi, o que eu passei, hoje eu estou excelente, né? Tipo, minha vida está muito boa. sim, Por quê? Eu não fui vítima, né? Eu não deixei na mão das pessoas a responsabilidade, né? Eu perseverei, fui responsável, tive bacana. foco, Uhum, né? Então é um conjunto de fatores que vai ajudando a gente a ser protagonista na nossa vida. E, sim. gente, não é fazer uma vez e esperar o resultado, é fazer todos os dias até o último dia da sua vida. Então, assim, é um negócio bem assim, demanda muita energia Ô e Andressa, disposição, né? sim, quando você estava nesses momentos difíceis da sua vida e, né, quando você era bem novinha, desses momentos de dificuldades, você se imaginava onde você tá hoje? Você fazia esse exercício? Você conseguia se imaginar onde você iria chegar, assim? Eu sempre fui muito sonhadora, sabe? Eu Uhum, não imaginava onde eu estou hoje, porque a gente acaba mudando, né? A gente tem os sim, desejos e a sim, nossa vida vai mudando. Mas eu sempre desejei, né? Sempre ansiei. Na minha cabeça, quando eu criança, eu queria ser advogada, né? Fiz engenharia, nada a ver, mas eu sonhava em fazer uma graduação
Eu enxergava que o estudo seria uma porta de entrada para a vida que eu desejava. Tanto que eu não podia fazer uma faculdade na época, quando eu, né, tinha lá os 18 anos, saí do ensino médio. Eu falei assim, olha, bem, não posso fazer uma faculdade porque a qualidade do meu ensino não foi né, compatível com uma universidade federal e eu também não tenho dinheiro, né, para poder pagar, porque, coitada, mal tinha que comer, imagina o dinheiro para pagar, né, a mensalidade. Mas eu percebi que vou fazer um curso técnico, né, com curso técnico eu consigo melhorar meu emprego, consigo melhorar meu salário e vai subindo. Então eu fiz 2 cursos técnicos. O primeiro não acabou não dando muito certo, o segundo deu certo. Aí eu trabalhei como técnica em segurança do trabalho, meu salário aumentou porque Ai, que era um nível bacana. técnico, Uhum. aí eu consegui pagar a minha faculdade. Aí paguei a faculdade, eu tive que pedir conta do meu emprego para poder fazer estágio. Aí eu sempre tive traçado, né, o que eu queria, né, assim, e ser realista, né. Ah, eu quero isso na minha vida, tá? Consigo fazer? Não. Ah, então desisto. Não. O que, que eu posso fazer, que é um patamar intermediário, né, que vai servir de degrau para eu chegar onde eu quero? E eu trabalho desse jeito. Às vezes o meu sonho é muito ambicioso, mas eu não desisto dele. Eu procuro É. artifícios, né, meios para poder eu ir lá com degrau por degrau. Às vezes pode demorar muito tempo, né? Às vezes, né, a São as perseverança aí é metinhas, né? importante. Exatamente. Para poder É, chegar onde eu queria. E a questão de visualizar onde se quer chegar é muito importante. muito Hoje eu importante, né? consigo ter muita consciência disso, porque coisas que eu realizei, por exemplo, ano passado, assim, gente, como que eu consegui fazer isso? Que absurdo, né? Que loucura! Eu que nem tinha que comer, tô lançando livro, eu tô aparecendo na TV, que agora as pessoas estão me procurando, que eu consigo ter um bom emprego, que eu tenho um salário. Gente, quando que eu ia imaginar que um dia, é uma coisa boba, mas demonstra, né, a questão de a gente não ter essa percepção, né? Sim. Eu ouvi as pessoas só assim, declarar imposto de renda. Eu falei assim, nossa, só a gente rica que declara imposto de renda, né? Ah, E eu já declaro, eu falei assim, nossa, como que eu cheguei até aqui se antes eu não tinha nem é. centavo para comprar um pão, né? Entendeu? Tem uma moça que tá assistindo, ela é muito minha amiga, trabalha comigo, a Paola. Um beijo, Paola. E nós, nos nossos almoços lá na fábrica, né? Nós somos da indústria. Uhum. A gente faz muito exercícios de autoconhecimento. Ela também gosta muito do tema, estuda bastante. E esses dias nós fizemos um exercício muito interessante, que é você esquecer de tudo à sua volta, de todos os porquês, onde você tá, e projetar a sua vida sem nenhum preconceito, assim, onde você almeja o melhor lugar possível. Nossa, é incrível, Andresa. Eu nunca tinha pensado, porque assim, a gente projeta a nossa vida pensando, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se não sei, e onde eu estou não dá, então vou fazer tal coisa e tal. Mas a partir do momento que você tira todas as desculpas, exclui todas as desculpas e pensa realmente aonde você que deseja estar, o que você vai estar fazendo, para quem você vai estar fazendo, nossa, fica totalmente sem fronteira, assim, né? E o porquê não alcançar, né? O porquê não? E é Eu acho que é exatamente isso. A possível. partir do momento que você para de se vitimizar, começa a focar e persiste, 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 uma hora o resultado vai ser consequência, né? Sim. E igual eu falo, né? Lembrando que não há sucesso ou fracasso, há resultados. Então, persistência vai garantir os melhores resultados. Exatamente. Essa questão do tema da nossa live, seja protagonista da sua vida e carreira, tem um livro muito interessante que queria indicar para o pessoal, que é do Augusto Cury, que é Seja Líder de Você Mesmo. Esse livro é muito interessante, que ele coloca o personagem lá fictício no palco da vida, como se em determinado momento do livro ele tá assistindo uma peça qual ele admira muito. E aí depois ele descobre que essa pessoa que ele tanto admirou no palco era ele mesmo. Só que em determinado momento do livro ele já não gosta da história. A história, o personagem é egoísta, começa a incomodar ele e ele não aceita que aquela pessoa que ele tá vendo é ele mesmo, né? Uhum. E aí o autor convida a pessoa a entrar no palco e assumir as rédeas da própria vida, entendeu? Que é as pessoas que estão
que estão assistindo as pessoas que ele convive, a família, né? E ali ele consegue enxergar, né, uma maneira ilustrativa, que as pessoas, na verdade, que ele tanto culpava, são coadjuvantes, né? Eu nem consigo falar. Coadjuvantes, São figurantes. coadjuvantes. Isso, são figurantes. E o verdadeiro protagonista é ele, né? E é Uhum, isso mesmo. Às vezes a gente faz daquela pessoa uma muleta, né? Um cajado. O problema da minha vida é, sei lá, é o marido, é o pai. E na verdade, quando nós mudamos as nossas atitudes, as outras pessoas mudam, né? A gente não pode mudar ninguém, né? Ninguém muda porque nós vamos exatamente. obrigar, né? E aí entra Nós um não negócio temos muito esse direito. importante, exatamente. Entra um negócio muito importante que é a questão do mindset, né? A gente tem que Sim, configurar a nossa mente para que ela seja uma ferramenta que te deixa mais corajoso ou então que te mostre que você é capaz. Porque é o nosso mindset que torna a gente vítima das coisas, né? E também coloque culpa, né, do nosso não sucesso nos outros. Então, talvez mudar o mindset para enxergar que você é responsável, que você é capaz, só depende de você, ou então também ressignificar as coisas, olhar com um novo olhar, sabe? Será que tudo isso que eu estou passando é realmente culpa do mundo, da pandemia, dos meus pais que fizeram isso comigo, ou de uma situação ruim? Ou será que eu enxergo assim porque para mim é muito mais confortável culpar os outros, né? Então, é questão de reconfigurar o seu olhar, de realmente perceber a causa raiz daquilo lá e se empenhar para resolver. Porque você vai vendo que no fundo, tudo que você vive, tudo que você enfrenta é culpa das suas ações, são resultados, né? Então, se você se acomodar e esperar, você vai fluindo junto com a maré e vai estar acabando sim, vivendo uma coisa que não é muito benéfica para você não vai ter prazer em fazer porque você deixou a vida te levar. Mas quando você decide verdade. escolher e correr atrás, você fala assim, não, eu escolhi estar aqui e vou fazer isso dar certo. Então, você né, acaba tomando as rédeas da situação. Ô, Andresa, e como que quando você começa a cuidar de um aspecto, por exemplo, você cuida da sua vida pessoal, né? Você quer arrumar uma série de fatores da sua vida pessoal. Como que o profissional, ele caminha junto, né? Ou vice-versa. Não tem como você arrumar só uma esfera e deixar outra, né? A partir do Até momento porque que você é você uma pessoa assume essa só, né? responsabilidade, isso, exatamente, exatamente. Pessoal, quem tiver dúvida, quiser comentar alguma coisa, deixa aí no comentário. Nosso tempo está quase acabando. Como passa rápido, né, Andresa? Passa. A Edvanise lá Deixa eu, atrás fez uma pergunta sobre a questão do deixa eu dar perfil uma olhada. comportamental DISC, se ele muda ao longo da vida. Olha, Edvanise, eu não Legal. sou especialista, né? Mas como a gente muda, a gente pode amadurecer e pode também, às vezes, desenvolver novas habilidades, novos comportamentos, novos vícios. Eu acredito sim que dá mudança de um teste para o outro, sim. O que eu sei que muda, por exemplo, é aquele teste das forças, né? As características mais evidentes que você tem em você. Por exemplo, eu tenho em mim perseverança e criatividade e tenho disciplina, por exemplo, né? Aí são várias características, né? Que chama lá teste das características, ou teste força do caráter, que chama esse teste. E eu faço de um ano para o outro. Tem sempre três ali que se mantém entre os top 5, sabe? Daí eu tenho cinco lá, que dois variam um pouco, mas três se mantém, muda a colocação, mas se mantém. E os outros mudam muito, porque a gente vai mudando ao longo da nossa vida, né? A gente vai absorvendo novas experiências, vai mudando o nosso olhar, vai vivenciando coisas que vai amadurecendo a gente. Então, eu acho sim que nosso perfil muda, mas não assim de mudar. Ah, eu sou dominante e vou para um outro totalmente oposto. Não. Eu acho que você vai ter características que vai ficar mais evidente, né, numa força e menos evidente noutra, mas não de mudar drasticamente, né? Então, Sim, por exemplo, temperamento. Eu, colérica, não vou ser uma fleumática, por exemplo. Acho que é impossível, porque né, eu sou impulsiva e tudo mais, ou então aquele melancólico. Eu não vou ser melancólica nunca, não faz sim. parte da minha essência ser assim. Então, acho que drasticamente não muda. Ô, Andresa, no curso lá do Enneagrama, a professora começava o curso explicando o seguinte: as 9 personalidades é como se fosse uma casa no alto de uma montanha com 9 cômodos.
E aí, cada pessoa tem o seu cômodo, o seu quarto, onde tem a sua vista, né? Que são os Uhum. pontos de vista e tal, e a sua própria decoração. Então, nós nascemos, né? E aí acredita, né? O estudo lá do Enneagrama fala que forma a personalidade. Tem várias linhas da psicologia que estuda sobre isso, com até os 7 anos de idade, né? Então, com 7 anos de Uhum. idade, forma lá a personalidade. O caráter. Só que o caráter da pessoa. Só que o que explica? Em determinados momentos da vida, como você vai tendo dores, percas, né? Coisas vão acontecendo, pode ser que você mude de quarto. E isso que é o trabalho do autoconhecimento, porque às vezes você está num quarto, você está numa personalidade ali, Uhum. que não é sua. Não é sua por essência, não é a sua essência. Só que foi fatores da vida que te deixou dessa maneira. E a partir do momento que você se conhece, se aceita, você trabalha isso para você voltar para sua Essência. origem, né? Para sua essência. E tem uma pergunta da Kátia que ela pergunta como identificar os pontos fracos para quando tiver aquela pergunta clichê de entrevista, né? Quais são os seus pontos fracos? Não sei o que a Andresa vai responder, mas eu respondo assim, Catita. Os seus pontos fracos, você vai ter pontos fracos. A ansiedade é uma resposta muito utilizada. Todo mundo fala que é ansioso porque vê a ansiedade como positivo. E na verdade a ansiedade não é tão positivo quanto as pessoas, né, Nem imaginam. positivo, nem negativo. Vai depender do contexto. Isso. E se for uma recrutadora daquelas, né, bem assim, ela vai te falar, fora a ansiedade, qual é o seu outro ponto fraco, né? Mas assim, você tem que se conhecer para dizer qual que é o seu ponto fraco. Não é legal ir com uma resposta pronta, Pegar porque na falaram internet. que isso. Porque assim, toda empresa, principalmente se for grandes empresas, né, vão fazer o teste de análise comportamental. Então a mentira vai vir à tona, né? Não tem Exatamente. jeito. Eu Então acho vale a assim, pena. que talvez explorar essas ferramentas, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu descobri há pouco que eu sou colérica, que é um temperamento. Eu também sou influente dominante, né? Que é o meu perfil comportamental. E além disso aí, né? Eu não era muito apegada à astrologia, horóscopo. Eu descobri que eu sou Aham. escorpião com ascendente em Áries. Então, gente, eu sou uma pessoa extremamente impulsiva, né? Isso é bom ser impulsiva? É bom, porque acaba dando aí um grau de persistência, né? Mas é ruim ser impulsiva na questão de que eu posso cometer falhas por agir, né, sem pensar. Então, tudo pode ser questão de ser pontos positivos ou negativos, mas é a questão de se conhecer. Se não souber responder, se não responder, olha, então atividade para casa agora, tarefinha, vai colocar na ponta Uhum, do uhum. lápis. Pergunta lá para as pessoas que te conhecem. Ô, fulano, marido, namorado, mãe, pai, irmão. Pergunta pra mãe, não que a mãe vai puxar saco seu, mas pergunta para as pessoas que são realmente amigas de vocês, né? Fulano, qual que é a minha melhor qualidade, qual que é o meu pior defeito? As pessoas vão falar para você. Por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, a Mariana deve estar aqui na live. Se eu perguntar para a Mariana qual que é a minha maior qualidade, ela sabe me responder. E se eu perguntar qual que é o meu maior defeito, ela vai falar e eu vou receber de peito aberto, porque eu estou pedindo para ela me dar essa informação. E ela vai me dar com a sinceridade que ela é, porque ela é minha amiga, né? Então, pergunte para as pessoas, o que você acha que você tem que melhorar, né? De repente você é uma pessoa que não sabe ouvir as pessoas, você não sabe lidar com pressão, você não sabe agir, né, em cenário assim que você não tem muita O, informação, muitos dados. o bacana, né, Andresa, é quando você for questionada disso, você fala o seu ponto fraco e já fala o que você está fazendo, o que você está trabalhando Exatamente, gente. para trabalhar isso, né? Você não vai só falar, você vai falar, olha, eu sou um exemplo, olha, eu sou uma pessoa que eu não tenho o hábito, tenho dificuldade em ouvir as pessoas. Mas, porém, eu já estou trabalhando isso, já estou, sei Já lá, estou fazendo uma terapia, desenvolvendo, exatamente. estou buscando ferramentas, tal, Nenhum porque defeito aí, pode ir acompanhado só de defeito. Tem que ter um defeito acompanhado do que você está fazendo para melhorar e contornar a situação. Não que você vai resolver o problema assim, ó, né?
mas que você está tentando não tornar ele tão assim evidente que vai atrapalhar suas atividades no seu dia a dia. Sim. Pode dar até falar um caso de sucesso, onde você explorou essa dificuldade em algum serviço e você conseguiu, né, uma vitória através disso, tá? Por exemplo, eu Mas sou impulsiva. Eu ajo por impulso, né? Eu tenho a questão de, às vezes, responder no impulso, ter uma reação muito impulsiva. O que eu faço para poder contornar isso aí? Eu tento não responder a pessoa na hora da raiva, eu tento sair, respirar fundo, olhar outra isso, coisa, depois voltar com mais calma para poder abordar aquela pessoa. Então, são maneiras que eu encontro para não, né, não estourar. Porque acontece sim. de estourar, gente. Faz parte do meu perfil. Não é nada bonito, não é positivo, mas eu tenho que lidar com isso, porque eu sou assim. Então, o meu defeito existe, está em mim. Mas como que eu vou manipular ele para que não me prejudique? Sim, exatamente. Então vamos repassar nossas dicas, Andrés. Nosso tempo falta só 5 Bora lá. minutinhos. Nossa, muito rápido. Muito, voa, passa muito rápido. Então, pessoal, para quem acompanhou a gente até agora, muito obrigada. Para quem vai assistir ainda também agradeço. Acompanhou o trabalho da Andresa, que é bem bacana. Eu convidei ela até para um post super engraçado que você fez, lembra? Eu comentei lá, falei, bora fazer uma live junta. Bora. Eu Fez o amo, Mestre dos Magos, não foi? foi. Eu amo esse jeitinho de não levar as coisas assim tão pesadas, né? Porque são temas assim, para quem não é da área de gestão de pessoas, assim, é um pouco cansativo, né? A pessoa tá ali Sim. na rotina do dia a dia dela e fazendo várias coisas técnicas e cuidando de casa, de filho e tal. E aí a pessoa olhar para dentro é um exercício bem complicado, né? Não é E fácil. dolorido, viu, gente? É dolorido. Sim, sim. Vai te trazer resultados incríveis, mas que não é um processo simples, não é, né? E esse Exatamente. jeitinho que você aborda nas suas postagens, eu gosto bastante. Deixa bem leve, interessante, né? Muito legal. Parabéns, viu, Ah, Andressa? legal, bacana. Gosto Obrigada. bastante. Então, pessoal, nós falamos hoje um pouquinho para como ser protagonista na sua vida e na sua carreira. Nós falamos de autoconhecimento, depois de foco, autorresponsabilidade e persistência. Inclusive, Isso, eu né, trouxe Andressa? rapidinho aqui Sim, alguns livros sobre foco, tá, gente? O cara que é referência, né? Que é o Daniel Daniel Goleman. Ele é, Goleman. referência nessas áreas de produtividade e foco. Então, eu recomendo esse livro aqui. Para a questão de competências, né? Para poder você entender que você é responsável pela sua vida e tudo mais. Tem esse livro aqui que é o Audaz, do Maurício Benvenuti, tá? Ele é um cara que tem uma visão muito bacana, né, de carreira, porque ele está lá no Vale do Silício, onde as coisas acontecem, tem as novidades, isso vai afetar a sua carreira e sua vida, então é muito bacana. Tem um livro que eu sou coautora, né, tem que puxar a sardinha para o meu Ah lado, lá. que é A Carreira é Sua, porque justamente questiona, arrasou, realmente Tem que questiona, assistir. né, a responsabilidade de ser dono da sua carreira. E o que a gente falou também, o poder da responsabilidade, que é do Paulo Vieira. Aqui tem algumas Sim, atividades, exercícios, que ajuda você, né, a validar essa questão do poder da autorresponsabilidade. sim. Mesma linha do Paulo Vieira, o poder da ação. Junta tudo, junta foco, autorresponsabilidade, a ação propriamente dita, persistência, vale bem a pena. Muito legal mesmo essa linha, né, de coaching. Sim. Gosto bastante